O necroturismo pelos campos santos da morte é um antigo hábito que possuo e que sempre fiz, quase que na minha vida toda, por conta e risco. É bem verdade que desde muito cedo já fazia minhas incursões pelos cemitérios e por lugares inusitados, sem, no entanto, produzir um registro mais digno. Quando se trata da morte, jamais esqueceremos daqueles que foram valorosos em vida e que partiram antes de nós. Levamos conosco a memória deles para lugares mais distantes e sempre estão presentes em nossos pensamentos. Somos, assim, sempre advertidos, não por vivos, mas por esses mortos, de que realmente somos o pó que o vento levanta. Legiões de Apolo orgulhosamente apresenta, direto de seus arquivos, mais um Necrotour. Hoje, em especial, uma rápida incursão improvisada pelo cemitério de Caieiras, interior do estado de São Paulo. A história de Caieiras teve início por volta do ano de 1877, quando o coronel Antônio Prost Rodovalho comprou uma fazenda ao longo do rio Juqueri-Mirim, numa região próximo às terras ocupadas hoje pelo município de Caieiras. Toda esta área, a oeste do rio Juqueri-Guaçu até o rio Juqueri-Mirim, e mais para frente eram pertencentes ao município de Parnaíba, hoje Santana do Parnaíba. Para conseguir enviar toda a sua produção de sua fazenda para a cidade de São Paulo de Campos de Piratininga e também para o Porto de Santos, o coronel Antônio Prost Rodovalho conseguiu a São Paulo Railway que abrisse uma estação. E no ano de 1883 foi construído à esquerda da linha, entre a ferrovia e o rio Juqueri-Guaçu, em terras do município de São Paulo de Campos de Piratininga. Esta estação foi dada o nome de Caieiras, pois o local era até então conhecido como Caieiras de Perus, devido às caieiras ou fornos de cal, e sua proximidade com a estação ferrovia de Perus, um bairro de São Paulo, portanto, de todo o complexo que veio a dar origem à fábrica de melhoramentos, tudo isso estava em território parnaibano, com exceção a esta estação. Na verdade, foram os fornos de cal que foram construídos em 1877 por Rodovalho, que constatou em suas terras a existência de minérios ricos de carbonato de cálcio, excelentes para a produção de cal. Então mandou que fossem construídos vários fornos de barranco para dar início à produção de cal. Esse produto que, devido ao preanúncio do crescimento do país, teve grande valor. O nome Caieiras está associado à grande quantidade de minério de cal encontrado aqui nestas regiões. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui ao meu canal, Legiões de Apolo. A ideia do vídeo de hoje era estar vindo aqui para o município de Caieiras para a gente filmar os antigos fornos, as ruínas dos antigos fornos de cal que existem aqui nas imediações da cidade. Porém, não tivemos como adentrar no local, o local está interditado, foi bastante difícil de encontrar a portaria do local e mesmo assim não deu para entrar. Aí, como plano B, resolvi estar vindo aqui visitar
o cemitério da cidade de Caieiras. E aqui estou eu apresentando para vocês mais um necrotour improvisado, porque não estava no roteiro. Mas em todo caso, para não perder a viagem, eu vim para cá. E é interessante esse cemitério, porque ele se subdivide em duas partes. Ali a parte mais antiga do cemitério, que está do outro lado, que são aquelas lápides tradicionais. E aqui o cemitério, o lado de cá, um cemitério mais moderno, né? Estou mostrando para vocês aqui a altura desse lugar, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Que é a altura do aterramento aqui das novas gavetas, que são feitas nesse padrão aqui, ó, sem aquelas sepulturas ornamentadas, né? Então olha que interessante, né? Isso tudo aqui é feito de cimento, ó, de bloco de cimento. São feitas gavetas ali, né? Vocês podem observar que interessante, ó, mostrar aqui. E aí é aterrado, e aqui aí fica dessa forma aqui, ó. Quem vê daqui desse alto que eu estou, ó, vê um campo plano e sereno, né? Tranquilo, calmo, bem arrumadinho, né? Bem ornamentado. E só que na hora que você vem aqui, você vê a altura que é as gavetas ali, ó. Olha que interessante, eu estou mostrando assim para vocês, e aí vocês têm uma ideia melhor, ó. Olha aí. E aqui então é a parte mais moderna do cemitério, a parte mais atual. Olha que bacana. Então estou mostrando aqui, aqui tem uma fonte de água, só que ela não está ligada, né? Tem algumas pedras aqui bem bonitas, flores, a aguinha aqui, ó, que legal, que bacana. Eles devem ligar isso aqui, né? E então a gente vai estar explorando um pouquinho esse cemitério, fazendo um necrotour improvisado aqui, e com todo respeito, como sempre falo. E assim a gente vai dar prosseguimento a mais um novo vídeo aqui no canal, tá ok? E os fornos das ruínas, né, da fábrica de cal, vai ficar para uma próxima oportunidade. É isso aí, valeu! Este é de fato um cemitério pequeno, onde em muito pouco tempo se percorre os seus silenciosos corredores, que dão acesso às quadras mais antigas e também às quadras modernas, onde se encontram muitas sepulturas. Nesta parte do cemitério, por exemplo, não se encontram por aqui esculturas de arte tumular expressiva, talvez devido ao próprio estilo desta parte do cemitério. E mesmo percorrendo todo o cemitério em sua totalidade, não existem por aqui esculturas significativas de obra de arte tumular em abundância, como em muitos outros cemitérios que já apresentei aqui nesta plataforma. Porém, mesmo assim, este é com certeza um lugar de muita paz e um espaço para oração, e os pássaros que aqui cantam são os guardiões deste lugar sagrado. Silêncio agora, calai-vos, deixai que a voz dos ventos fale mais alto em vossos corações.
É na linguagem da Vulgata e da antiga liturgia da Quaresma as noções de pó e cinza que se confundem. O termo cines tem sentido ambíguo, designa a poeira dos caminhos com que os penitentes se cobrem em sinal de luto e de humildade. Designa-se também o pó da decomposição. Lembra-te, homem, que tu és pulvis e que retornará em pulverem, diz o celebrante ao impor as cinzas na primeira quarta-feira da Quaresma, mas as cinzas também significam o produto da decomposição, pelo fogo, que é então também um símbolo de purificação. E esse movimento do pó e das cinzas, constituindo a natureza e a matéria, por suas camadas desfeitas e refeitas sem cessar, propõe uma imagem de destruição bem próxima da imagem da morte tradicional, de que todos nós morreremos um dia. Na obra do autor Felipe de Ariès, O Homem Diante da Morte, muitas ideias sobre a morte são postas à prova em uma obra excepcional. O autor Felipe Ariès fez um profundo e bastante detalhado estudo sobre temas da morte. Em seu livro O Homem Diante da Morte, é bem possível fazermos um aprofundamento mais notável sobre este tema bastante indigesto e desagradável, que mais se encaixa na escatologia do que propriamente na história da humanidade.
Pois é, pessoal, estou caminhando então aqui, concluindo, fazendo mais um necrotour. Estou fazendo aqui mais um necrotour aqui no cemitério de Caieiras, interior do estado de São Paulo. Cemitério pequeno, não é muito grande, tranquilo, muito bem conservado, bem organizado também, né?
túmulos antigos. E estou passeando aqui, dando uma olhada, vendo, né? Filmando aí, para mim colocar no meu acervo aí, nos meus arquivos, né? E ao mesmo tempo compartilhando com vocês aí também. Lembrando novamente, este vídeo é um vídeo improvisado, porque o roteiro não era esse. Eu tinha outro roteiro em mente, mas não deu certo e eu acabei optando por esse necrotour que estava aqui perto, né, do local onde eu estava. E estou então fazendo esse vídeo improvisado, lembrando, não tem nem roteiro, não faço a menor ideia da história desse lugar, enfim, depois eu vou pesquisar e aí eu insiro algumas informações aí relevantes no contexto da edição aí. Mas a ideia é essa, caminhar um pouquinho, até para desestressar, porque quando você tem um roteiro pronto para fazer e aí ele não dá certo, pô, você fica meio invocado, né? Mas tudo bem, a gente sabe que é assim mesmo que funciona. Não é a primeira vez, né, que a gente vai para um lugar e o local tá fechado ou tá interditado, né? Nesse caso, eu ia fazer as filmagens aí dos fornos, das ruínas dos fornos de fábrica de cal, né, aqui em Caieiras, mas não deu certo. Paciência, né? Aquele túmulo ali é bem mais antigo. Então, como sempre, ouvindo os pássaros cantando aqui no cemitério, muitos tipos de pássaros diferentes cantando, tá uma tarde agradável de sol, de calor, e a gente tá aí concluindo, então, mostrar para vocês aí. Esse é mais novo, mas tá bem feito. Bonito esse túmulo aqui, né, galera? Olha que interessante. Muito legal. Então vamos em frente aí. Bom, pessoal, então eu vou estar, de uma certa forma, eu vou estar encerrando este vídeo aqui nesse cemitério municipal de Caieiras, com todo respeito. Fiz as minhas orações aqui aos mortos, sou um visitante, é muito interessante esse local. E agora eu vou estar encerrando o vídeo aqui para vocês. Antes de encerrar, eu só quero estar mostrando para vocês um fato curioso, né? Porque a gente vê os túmulos ornamentados e construídos e a gente não tem a noção de como que eles são feitos. E aqui ao meu lado, antes de fechar o vídeo, eu quero estar mostrando para vocês como que é o túmulo antes de ser edificado, como que ele é cavado e como que ele é feito da sua base até a sua sustentação ao alto. Observem aqui ao meu lado aqui o tamanho do buraco, o tamanho da urna, né, do fosso, né? Olha que interessante. E então os pedreiros eles cavam, né? Deve ter uns 3 metros ou mais de fundura, né? E eles vão fazendo as gavetas lá embaixo e de lá eles vêm subindo então.
É bem interessante essa arquitetura subterrânea aí de catacumbas, né? Olha que interessante. Então, só para vocês terem uma ideia, porque agora há pouco eu já mostrei aqui no canal como que esse tipo de arquitetura e esse tipo de tecnologia necromântica, né, ou para túmulos, né, há várias maneiras de falar, como que isso foi feito do outro lado lá, que eu mostrei aquela parte de plataforma plana, aonde você tem túmulos todos iguais em gavetas e aquela grama com aquelas lápides no chão, né? Então ali diferencia um pouco do lado de cá. Ali são túmulos mais modernos, com ornamentos modernos e menos detalhados, né? Bem, uma coisa mais prática, né? E aqui é uma coisa mais antiga, com ornamentos mais tradicionais, com aparato de arte tumular bem mais interessante para a gente poder assim contemplar no canal. Então é isso daí, vou estar encerrando, já mostrei para vocês aí, e daqui a gente vai partir para um outro local agora. Então é isso aí, muito obrigado a vocês que estão assistindo aí o vídeo, valeu!